E esse papo de que São Paulo e Corinthians pode ser anulado por conta de um suposto gol de mão de Lucas Moura, vídeo de hoje do canal do Nicola, te esclarece em detalhes toda essa situação e fala também sobre os jogadores contundidos do São Paulo, quando é que eles voltam. Bora falar agora sobre o clássico entre São Paulo e Corinthians e esse papo de que ele pode ser anulado. O assunto surgiu a partir da divulgação de imagens da própria São Paulo TV, de um outro ângulo do gol do Lucas. Você vai lembrar, né? São Paulo fez 1 a 0 com o Wellington Rato, São Paulo fez 2 a 0 com o Lucas. No momento do gol do Lucas, houve até uma análise do VAR para ver se o Lucas, depois do toque na trave, havia usado a mão para fazer o gol. As imagens que o VAR dispunha e aquelas que a gente viu durante a partida não indicavam que o Lucas fez gol com a mão. Só que surgiu 2 dias depois, no dia seguinte, através de uma imagem exclusiva por outro ângulo da SPFC TV, um outro ângulo que mostrava que o Lucas poderia ter colocado a mão na bola. A imagem não é conclusiva, mas dá essa ideia de que o Lucas empurrou a bola para o fundo do gol com a mão. Foi o suficiente para que torcedores corintianos começassem a se mobilizar pedindo o cancelamento da partida. Já vou chegar nesse assunto. Antes, só preciso contar que o Corinthians enviou um ofício para a CBF, para a comissão de arbitragem, questionando o segundo gol do São Paulo. O clube quer saber como é que foi feita a análise do VAR em relação a esse lance. A chance de anulação da partida inexiste, não existe a mínima chance de os dois clubes terem de refazer essa partida ou qualquer possibilidade de o São Paulo não estar na final da Copa do Brasil. Só há anulação de uma partida quando existe um erro de direito, em que a arbitragem aplica erradamente a regra do jogo. Então, por exemplo, disputa de pênaltis e o árbitro termina a partida antes de uma última cobrança que poderia permitir a esse time que estava perdendo se igualar na partida. Houve um erro de direito, isso poderia suscitar a realização de nova disputa de pênaltis. No caso específico desse lance, não é um erro de direito, é um erro de fato, em que a arbitragem erra na condução do jogo. E aí, nesse caso, assim como vários outros, não há repetição de partida nenhuma. O torcedor do Corinthians não vai conseguir levar essa história adiante, o torcedor do São Paulo pode ficar tranquilo. Por falar no tricolor, queria te atualizar sobre a situação dos jogadores machucados. Tenho recebido muitas perguntas durante as lives sobre a situação de cada um dos atletas e consegui esclarecimento sobre alguns deles. Ferrarese, já havia contado para vocês, é o mais próximo de voltar. Ele está na reta final da recuperação de uma cirurgia no joelho direito. Essa cirurgia aconteceu no dia 5 de fevereiro. O zagueiro argentino/venezuelano está já na reta final de treinos em campo e deve voltar a atuar no fim desse mês, no máximo no início do próximo mês. Caio Paulista tem sofrido com estiramento na coxa, perdeu inclusive a partida contra o Corinthians nessa quarta-feira. Ele ainda precisa de mais ou menos 15 dias. Está começando agora os trabalhos com a fisioterapia no gramado. Sobre Galopo, outro que vocês vivem perguntando. Galopo passou por cirurgia no joelho esquerdo no mês de março. A tendência é que ele esteja à disposição do São Paulo somente no fim desse ano. Não tem volta programada ainda. Dentro do São Paulo existe um novo protocolo para lesões como essas, em que entende que o mais desejável, o mais recomendável é que o atleta demore 8 meses para se recuperar de uma lesão no joelho. O caso do Ferrarese vai ser uma exceção. O Ferrarese está voltando antes do tempo programado. Para o Galopo, a expectativa é de que ele esteja à disposição para o mês de outubro, talvez novembro. Se as coisas não correrem tão bem, ele vai ser guardado para a próxima temporada. São Paulo, que ainda tem como machucados o Igor Vinícius, fez uma cirurgia no pubis e está nesse momento trabalhando na transição. Tem também o Patrick com uma lesão no tornozelo e o Erisson com estiramento na coxa esquerda. Casos não tão graves, retornos previstos para breve.